Olá, Pastor Claudemir aqui da Primeira Igreja Batista no Pérola 2, em Águas Lindas de Goiás. E vamos nós em nossos pequenos e breves estudos bíblicos, ok? E hoje nós temos um tema maravilhoso que é a doutrina de Deus. Então esses estudos que nós estamos aqui gravando, né? É ideal para aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade de compreender o assunto. Recomendo para novos convertidos, classes de batismos e tudo mais, ok? Então, fica com a gente aí que a gente vai trazer esse estudo breve sobre a doutrina de Deus ou o ensino acerca de Deus, certinho? Então, vamos caminhar um pouquinho aqui. Bom, primeiro devemos fazer uma pergunta, né? Como que nós sabemos que Deus existe, né? Então, essa é a pergunta que os ateus, aquelas pessoas que já esmoreceram na fé, ou muitas vezes têm inventado desculpas para não se aproximar de Deus, porque afinal de contas nós nem sabemos que Ele existe, né? Então é essa resposta que eles têm dado. Mas então, como que nós, como igreja cristã, protestante, vamos responder essa pergunta? Como sabemos que Deus existe? Então, a resposta que nós vamos dar a essa pergunta pode ser dada em duas partes. A primeira parte é que todo ser humano tem um senso interior de Deus. Todos, inclusive aqueles que não creem em Deus, ok? Em segundo lugar, nós acreditamos também na evidência encontrada tanto na Bíblia quanto na própria natureza. É o que diz Paulo aos Romanos, logo lá no capítulo 1, do verso 18 ao 26. Sugiro você ler essa passagem, porque lá vai afirmar que o ser humano tem sim noção de Deus e muitos não o glorificam. Eles até creem em Deus, mas não glorificam o único Deus, certinho? Então, ainda respondendo essa pergunta do porquê crer em Deus se nós não o vemos e tudo mais, então como nós podemos acreditar na existência de Deus, né? Mas então vamos caminhar aqui. Mesmo o ser humano tendo essa noção de Deus já nele, no seu próprio ser, no seu próprio cérebro, muitos acabam negando a existência de Deus. E olha o que diz essas passagens do Salmo 14, verso 1, Salmo 53, verso 1 e também o Salmo 10, verso 3 ao verso 4. Essas três passagens praticamente dizem a mesma coisa. Diz assim: o tolo diz em seu coração, não há Deus. O ambicioso despreza o Senhor e, em seguida, o seu orgulho repetidamente afirma que não há Deus. Ou seja, a Bíblia afirma que não crer em Deus é uma tolice. A Bíblia afirma que aqueles que não creem em Deus, eles são tolos, são insensatos, né? E essas passagens indicam que o pecado leva as pessoas a pensar irracionalmente e negar a existência de Deus. Então muitos acabam negando a existência de Deus porque querem, outros porque não querem de fato conhecê-lo, outros porque não querem compromisso com ele, ou outros tão somente porque não compreendem de fato como se chega a esse conhecimento acerca de Deus, né? Mas isso não é desculpa para não crer em Deus, tudo bem? Isso porque estudos, veja, é estudo, não é no campo teológico não, é no estudo da ciência mesmo, provam que o ser humano nasce predisposto a crer num certo tipo de Deus. Isso é comprovado cientificamente, inclusive. Então, o cérebro, ele já nasce programado para acreditar em algum tipo de
ser divino. E a fé, portanto, não é algo opcional, não. Ela já vem na pessoa, certo? Então a fé em um Deus ou numa divindade já vem no próprio DNA do ser humano. Quem preparou esse ser humano para já vir programado assim? O próprio Deus, né? E olha que coisa interessante, um pesquisador da Universidade de Oxford, Justin Barrett, olha o que ele diz, olha que informação preciosa. Abre aspas. Se um grupo de crianças fosse deixado numa ilha deserta, elas acabariam se tornando religiosas, afirma o psicólogo, né? Então, segundo ele, as pessoas não escolhem acreditar ou não, elas já nascem acreditando. Então, as crianças que são propensas a acreditar na criação divina, portanto, elas têm mais, elas são mais propensas a acreditarem. A criança ela tem uma fé maior que o do próprio ser humano. Tudo que você falar para ela, ela vai acreditar. Mas essa ideia de existir um ser superior, um ser supremo, um criador, um Deus, já vem no cérebro humano. É de nascença isso aí, ok? Então, a ideia de evolução, por exemplo, não é natural para as crianças. Não é natural para elas. Por quê? Porque elas já nascem com a predisposição a crerem, né? Isso é o que afirma o estudioso Justin Barrett. É como se você saísse de fábrica com um cérebro crédulo e só conseguisse transformá-lo em cético depois de um certo tempo. Ou seja, ninguém nasce ateu, né? Você pode até se tornar ao longo do tempo, mas Deus já preparou o cérebro humano para acreditar nele. É claro que quando a pessoa não tem conhecimento prévio de Deus, ela vai acreditar num outro Deus, ou então vai criar um Deus para si. É exatamente isso que Romanos capítulo 1, do verso 18 a 26 vai dizer. Eles mudaram a glória de Deus e mentira, preferiram adorar a criatura do que o Criador. Por isso que eles, por não acreditar, por não entender, ou melhor dizendo, esse Deus que nós pregamos, para eles, o cérebro deles já são programados para crerem em algo, então eles vão fazer da criatura os seus próprios deuses, imagens e tudo mais. Então eles vão imaginar que o sol, a lua, um rio, uma pedra, ou seja lá o que for, é o próprio Deus deles, dignos de adoração. Então, por não conhecerem esse Deus verdadeiro que a Bíblia prega, eles vão criar para si os seus próprios deuses, por causa que isso aí, essa ideia já vem programada pelo próprio Deus deles crerem em algo. E se nós não apresentarmos o verdadeiro Deus a essas pessoas, elas vão morrer na incredulidade do verdadeiro Deus, porém acreditando em algo que aquilo eles vão ter como Deus para eles, ok? Então vamos lá. Então, nós podemos conhecer a Deus, o Deus da Bíblia, nós podemos conhecê-lo? Nós temos duas respostas. A primeira é que sim, Deus quis se revelar à humanidade através da Bíblia e ela é a única que nos diz como compreender o testemunho que a natureza dá de Deus. Ou seja, Deus se revelou nas Escrituras. Queremos conhecer a Deus? Então, o primeiro passo é conhecermos aquilo que Ele revelou. Está em Mateus 11, 27, João 1, 18, Romanos 1, do 18, verso 19, 21 e 25, 1 Coríntios 1, 21, 1 Coríntios 2, 14, 2 Coríntios 4, do 3 ao 4. E uma segunda resposta é que sim, nós podemos conhecer a Deus, porém, somente aquilo que Ele mesmo deixou ou se permitiu revelar. Porque num todo, Deus ele é incompreensível num todo. Ele não pode ser plenamente compreendido, mas aquilo que Ele permitiu ser conhecido, Ele mesmo fez questão de se autorrevelar ao ser humano,
seja na natureza, seja na Bíblia, ou seja no próprio senso do próprio homem, ok? Salmo 147:5, Salmo 139:6 e 17, 1 Coríntios 2, do 10 ao 12, Romanos 11:33, Isaías 55:9, Jó 26:14, Colossenses 1:10 vai dizer isso aí, a incompreensibilidade de Deus por completo. Podemos conhecer a Deus? Resposta: sim. Totalmente? Não, porque Ele é Deus e nós somos criaturas limitadas, tá bom? Por isso nós não podemos compreender Deus por completo, apenas aquilo que Ele se permitiu conhecer, ok? Então, qual seria a natureza de Deus, certinho? Então a Bíblia diz que Deus é espírito, um espírito, inclusive um espírito puro, santo, inteiro e unicamente um espírito. Não existe outra essência em Deus, ele é um espírito, certo? E nós sabemos que um espírito pode possuir um corpo, né? Pode possuir um corpo. Mas Deus, sendo espírito puro, não pode habitar num corpo físico, no sentido de que ele não esse espírito não adentra num corpo físico no que diz respeito ao seu próprio caráter, à sua própria natureza, certo? Então nós vamos explicar isso aqui. Então como é que foi Jesus, né? Como é que então Jesus teve um corpo físico? Nós vamos ver isso aqui. Mas Deus, sendo espírito puro, não pode habitar num corpo físico. O homem tem um corpo e possui um espírito, que seria a alma também, né? Mas Deus é todo espírito. Deus não tem carne nem ossos, por exemplo, né? Ele é todo espírito e por causa da sua invisibilidade e onipresença. Então é isso que faz dele ser onipresente e ele está em todos os lugares e ele também ser invisível, né? É porque ele é um espírito. E a pessoa do Filho? A pessoa do Filho, para vir à Terra, precisou ter um corpo físico para cumprir o seu ministério terreno. É por isso que ele então não invade um outro corpo, né? Como os demônios fazem, por exemplo, né? Eles acabam entrando num corpo e possuindo um corpo físico já existente. Jesus não. Jesus não pegou um corpo físico que já estava por aí e começou então a usar esse corpo. Não, ele precisou nascer, porém de uma semente celestial, e é claro que foi um milagre, né? Ele nasce então de uma obra do Espírito Santo e então aquele corpo se torna humano, ok? Então ele deixa a sua glória, então ele deixa inclusive de ser um espírito apenas, então ele passa a habitar num corpo físico. Nós estamos falando da pessoa de Cristo, um corpo físico humano mesmo, de carne e osso como o nosso, porque ele era 100% homem, porém ele era 100% divino. Essas as duas naturezas de Deus, tá bom? De Jesus, perdão, humano e divino, certo? Isto nos faz considerar então aquelas passagens da Escritura que atribuem a Deus membros corporais tais como olhos e ouvidos, mãos e pés. Ele está dizendo o seguinte, que Deus ele é Espírito, mas na Bíblia nós vemos Deus, os 7 olhos de Deus, né? Observando as pessoas. Os olhos de Deus estão sobre os crentes e os descrentes, né? Eu vou os proteger com a minha própria sombra, né? Como é que o Espírito faz sombra? Eu vou proteger debaixo das minhas asas e tudo mais. Então são figuras de linguagem para a gente compreender o cuidado de Deus, certinho? Então Deus ele não tem membros corporais tais como olhos, ouvidos, mãos e pés. Em vista do que já foi dito, claro é que estas passagens estão em sentido figurado e simbólico.
Elas dizem a respeito do poder e do cuidado de Deus, e isto é chamado de antropomorfismos, ou seja, é quando Deus demonstra ali formas e pensamentos ou características humanas. Ele não é humano, Deus ele é espírito, Deus não tem 7 olhos, como diz a Bíblia, Deus não tem asas, não tem pés, não tem mãos, não tem nariz, né? Porém, esse linguajar bíblico, falando a respeito da natureza de Deus, é apenas um antropomorfismo. São antropos, homem, né? E morfeus, forma. Então, é formas humanas da gente compreender a Deus. Então, essa foi a maneira como que ele se revelou. Deus falou em sua Bíblia, em sua palavra, numa linguagem humana para que a gente pudesse compreendê-lo, ok? Uma outra forma da gente poder conhecer Deus é também partindo dos atributos de Deus. O que é um atributo? É aquilo que é inerente àquele ser, aquela coisa, aquela pessoa e tudo mais, né? Então, um atributo é tudo aquilo que descreve ou é característica de alguma coisa. É aquilo que é essencial de algo ou alguém. São também qualidades que descrevem aquela coisa ou alguém, e sem essas características, aquilo ou aquele não poderia ser ou existir. Certinho? Aquilo que é inerente daquilo. Quais são, então, os atributos de Deus? Na teologia nós dividimos em atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis, né? Então Deus, ele tem os seus atributos revelados em sua natureza. Aquilo que ele faz determina o que ele é. Então, partindo aí dos atributos incomunicáveis, o que é isso? São atributos que Deus não comunica com a sua criatura, não compartilha com outro ser. É inerente dele, é essencial a ele. Só ele pode ser o que ele é no que tange à eternidade. Então Deus é e sempre foi eterno, e só ele dá conta de ser. Ele é imutável, né? Deus não muda o seu ser, ok? Ele é onipresente, Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele é autoexistente, ninguém criou Deus. Ele é onipotente, Deus possui todo o poder. Ele é onisciente, possui todo o conhecimento, etc. Então esses atributos são atributos que pertencem exclusivamente a Deus e ele não compartilhou com mais ninguém. E ainda tem os atributos comunicáveis, são aqueles que ele comunicou à sua criatura, ou seja, aqueles atributos que ele compartilhou com sua criação. E estes atributos, as pessoas podem até tê-los, porém não conseguem alcançar plenamente como Deus é. Por exemplo, o ser humano ama, o ser humano conjuga o verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Mas Deus não só conjuga o verbo amar, mas como ele é o próprio amor. Então Deus é amor, isso é um atributo de Deus. A essência do caráter de Deus é o amor e podemos amar a Deus e o próximo. Então é um atributo que ele comunicou a nós. Por exemplo, Deus é misericordioso, nós também podemos ser. Porém, nós não podemos atingir essa misericórdia, esse grau de misericórdia, como Deus atinge, porque ele é misericórdia também. Deus tem misericórdia de quem ele quer. Nós também podemos ser misericordiosos. Deus é justo. Deus é o justo juiz. Podemos fazer justiça e sermos justos se formos justificados em Cristo Jesus. Então é um atributo de Deus, mas é um atributo também que ele comunicou aos seus. Deus ele é fiel e nós também devemos ser fiéis a Deus também, né? Deus é fiel em tudo, podemos ser fiéis. Então, entre outros atributos, então é isso que são os atributos comunicáveis e também os incomunicáveis. Atributos que são somente de Deus e aqueles atributos que Deus é e ele compartilha com sua criatura, certinho? E nós temos uma outra forma também de nós conhecermos esse Deus, que é através dos nomes pelos quais a Bíblia ou os antigos chamavam Deus. E muitos deles, o próprio Deus se revelou como tal, né? Então, os nomes de Deus também revelam seu caráter.
e nós vamos ver isso aqui agora. Olha só os nomes de Deus na Bíblia. Na Bíblia, o nome de uma pessoa é uma descrição do seu caráter. Da mesma forma, os nomes de Deus na Bíblia são várias descrições de seu caráter. Em um sentido mais amplo, então, o nome de Deus é igual a tudo que a Bíblia e a criação nos diz sobre Deus. Quer ver alguns exemplos? Olha só. A Bíblia chama ele de Elohim, que significa Deus. Isso vai se referir ao poder e à força. Ele é o único Deus supremo e verdadeiro. A referência é em Gênesis 1:1, né? A Bíblia também, lá em Gênesis 2:4, se refere a este Deus como Yahvé, que significa o Senhor, e refere-se ao nome próprio de Deus, é o tetragrama, né, que nós conhecemos. A Bíblia se refere a Deus também como El Elyon, que significa Deus Altíssimo. Então, refere-se ao Deus que está acima de todos os deuses. Eu coloquei deuses entre aspas aí porque nós sabemos que não existem outros deuses. Mas no linguajar ali, para aquela época, para aquele povo, Deus se revela como aquele que é o Altíssimo. Se outras nações acreditam em outros deuses, pois então o nosso Deus é superior aos deuses deles, ok? Porque ele é único, inclusive. A Bíblia também registra em Gênesis 16:13 que ele é conhecido também como El Roi, Deus que vê, que se refere, né, ao Deus que vigia toda a criação. Em Gênesis 17:1 e também no Salmo 91:1, refere-se a este Deus como El Shaddai, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. Refere-se ao Deus que possui todo o poder. Yahvé Irê, ou Javé Jirê, como muita gente chama, né? Que significa o Senhor proverá, que refere-se ao Deus que cuida das nossas necessidades. Gênesis 22:14. Tem outros nomes, Yahvé Nissi, né? Que o significado é o Senhor é minha bandeira, né? Referindo-se ao Deus que nos ajuda em meio às guerras. Adonai, que o significado é Senhor, refere-se ao Senhor como cabeça de todos, ou seja, o maioral. Yahvé Eloé Israel, que significa Senhor Deus de Israel, dando a ideia de que este Deus cuida do povo israelita, né? Yahvé Shalom, que significa o Senhor é paz, refere-se ao Deus que nos dá a paz e nós não devemos temer. O Kedosh Israel, que significa Santo de Israel, refere-se ao Deus que é moralmente perfeito. E também o Yahvé Shabaoth, que significa o Senhor dos Exércitos, referindo-se então a um Deus de todos os poderes celestes. Certinho? Outros nomes, El Olam, Yahvé Tzidkenu, Yahvé Shammah, Atik Yomin, tudo isso são nomes de Deus que revelam o seu caráter. El Olam, por exemplo, é eterno Deus. Yahvé Tzidkenu, Senhor justiça nossa. Yahvé Shammah, o Senhor está ali. Atik Yomin, que significa ancião de dias. Está vendo como os nomes na Bíblia revelam o caráter de Deus? Né? E este Deus, ele é um Deus, porém trino. Eita, então nós vamos ver o que é isso aí. É a Trindade. Esse nome, queridos, Trindade não está na Bíblia, porém todo o conceito de um Deus trino está. Então vamos definir o que é Trindade. É um Deus, né, que nos é revelado como Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um com atributos pessoais distintos, mas sem divisões de natureza, essência ou ser. Então, na natureza do Deus único há 3 distinções eternas que se nos representam sob a figura de pessoas, e estas 3 são iguais. O Pai não é o Filho e também não é o Espírito Santo e é Deus. O Filho não é o Pai, não é o Espírito Santo e é Deus. O Espírito Santo não é o Filho, não é o Pai e é Deus. Ou seja,
Não é um Deus de três cabeças, nem três deuses. É um Deus que subsiste em três pessoas distintas, porém da mesma essência. É um único Deus, né? Então é a Trindade, como nós chamamos. E Trindade quer dizer triunidade ou três unidades. Os três, enquanto sendo distinguíveis um do outro, contudo, são um. Interessante, né? Então é o mistério da Trindade. Então vamos ver as pessoas que se relacionam nesse Deus único que é a Trindade. Então ver a pessoa do Pai, o Deus Pai. Ao chamarmos Deus de Pai, a linguagem da fé sugere-nos dois aspectos essenciais: que Deus é o princípio, a origem de todas as coisas e a autoridade máxima em termos de obediência. Por isso tem essa ideia do papai, do pai, que tem autoridade sobre nós que somos filhos, né? Então, o pai que cuida, que ama, que sustenta, que protege, que é bondoso para com seus filhos. A ternura de Deus para com seus filhos também pode ser expressa por intermédio da imagem materna, enfatizando então a imanência de Deus, a intimidade existente entre o Criador e a criatura, ou seja, ele sendo tão poderoso, grandioso, gracioso, soberano, ele ainda é também imanente, ele é um Deus próximo, um Deus que cuida de nós, certinho? E o Deus Filho, né? Em geral, podemos definir a realeza de Cristo como o seu poder oficial de governar todas as coisas, do céu e da terra, para a glória de Deus e para a execução do seu propósito de salvação. Então, o Filho é o agente através do qual o Pai faz as seguintes obras: 1. A criação e manutenção do universo. 2. Divina revelação. 3. Salvação. Então, o Pai faz todas estas coisas através do Filho, que funciona como seu agente. Vamos ver então a terceira pessoa, vamos dizer assim, da Trindade, que é o Espírito Santo, que também é Deus. O Espírito Santo é o meio pelo qual o Pai faz as seguintes obras: criação e manutenção do universo, divina revelação, salvação e feitos de Jesus. Então o Pai faz assim todas estas coisas pelo poder do Espírito Santo. Resumindo a Trindade. Então nós vamos passar aqui conceitos certos e conceitos errados. Então, conceitos errados: a casca do ovo, a gema e a clara não podem representar a Trindade, pois cada uma delas são partes do ovo e não são todas ovo, tá? E ao contrário disso, na verdade, o Pai, Filho e Espírito Santo não são partes de Deus. Cada um deles é Deus, ok? Então vamos dar uma olhada aqui, um outro conceito errado. A ilustração da água é de alguma forma melhor, mas ainda falha em tentar descrever a Trindade. Então nós temos aí os três estados da água, né? Líquido, vapor e gelo são estados da água, mas eles não definem claramente ou não explicam de forma coerente a Trindade. Na verdade, o Pai, Filho e Espírito Santo não são formas ou estados de Deus, mas cada qual separadamente é Deus. E para a gente concluir o estudo sobre a doutrina de Deus, um Deus infinito não poderá ser totalmente descrito por uma ilustração finita, que foram essas que nós demos no exemplo. Então, que nós possamos, então, viver de acordo com a vontade desse Deus Santo, analisando a sua palavra. Você quer realmente conhecer a Deus? Conheça a palavra de Deus, né? E que possamos, então, conhecer mais e mais a Deus, para que vivamos para a glória do nome dEle e que possamos glorificar a Deus em nosso testemunho e outras pessoas possam conhecer a Ele. Amém? Então, esse foi o nosso estudo de hoje, a doutrina de Deus. Que esse estudo, então, possa, então, abençoar a sua vida,
Repasse para quem você ama e quem precisa ter esse tipo de conhecimento. Amém?